Olá, boa tarde. A partir de agora você fica atualizado com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira, 8 de abril. Vamos começar com as manchetes dos sites dos principais jornais do país. O Globo. Covid-19. Risco de coágulo sanguíneo aumenta até 6 meses após contágio, diz estudo. Uma das sequelas conhecidas da Covid longa, formação de trombos em casos mais graves, pode levar a um acidente vascular cerebral. No Valor Econômico, agências bancárias não vão funcionar nos feriados de Sexta-feira Santa e Tiradentes. Haverá funcionamento normal dos serviços de atendimento e dos canais digitais, destaca a Febraban. E por fim, Folha de São Paulo. Argentina e Estados Unidos recolhem chocolate Kinder ligado a surto de salmonela. Produtos vieram de fábrica da Bélgica ligada à contaminação e não chegaram ao Brasil, segundo o fabricante. Então vamos dar sequência a este assunto dos chocolates Kinder, que por precaução foram retirados dos Estados Unidos e da Argentina, depois que alguns casos de salmonela, que é uma bactéria que provoca intoxicação alimentar, foram registrados na Europa. A Agência de Segurança Alimentar belga anunciou o fechamento de uma fábrica onde os produtos podem ter sido contaminados. A medida foi tomada depois que o fabricante retirou há alguns dias do comércio em diversos países europeus os chocolates Kinder, feitos na fábrica de Arlon, na Bélgica, que está fechada no momento sob suspeita de relação com o surto de salmonelose. Mas não foram encontradas bactérias nos chocolates. A empresa indicou que até o momento não há casos confirmados nos Estados Unidos e que nenhum outro produto Kinder ou Ferrero é afetado pelo recall. No caso da Argentina, a Ferrero explicou que, como precaução e de acordo com o Instituto Nacional de Alimentos, tomou a decisão de retirar voluntariamente os mini-ovos Kinder, com datas de validade entre 11 de julho e 21 de outubro. A salmonela é uma das infecções de origem alimentar mais comuns e pode causar diarreia, febre e dor no estômago. No Reino Unido foram identificados cerca de 60 casos. E na França foram relatados 21 casos, dos quais 15 disseram ter consumido produtos Kinder. E olha só, com a pandemia, a telemedicina se tornou uma das melhores soluções no momento em que as pessoas precisavam evitar sair de casa. Mas mesmo agora que a doença está dando uma trégua, somado com a chegada da internet 5G, esse método de consulta médica deve ganhar ainda mais espaço, já que caiu no gosto dos pacientes. Nesse ano, metade dos profissionais brasileiros já aderiram ao serviço e realizam periodicamente teleconsultas com seus pacientes. Isso mostra que a prática foi adotada pela classe e tem tudo para ficar, porque também foi aprovada pelos pacientes, que não somente aceitam a telemedicina, como gostam da modalidade, pois economizam tempo de locomoção e evitam filas. Os números de atendimento online para casos de influenza dispararam no período de festas de fim de ano, saltando de 7 mil para 15 mil entre o Natal e o Ano Novo. Já do Réveillon até os primeiros dias de janeiro, o número ultrapassou os 50 mil atendimentos. A possibilidade de realizar consultas pela internet é vista por muitos como uma esperança de ampliar o acesso a milhões de brasileiros à saúde, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde a oferta de médicos presenciais é praticamente restrita às capitais. Desde o começo da pandemia, foram realizados mais de 10 milhões de consultas online, a maior parte delas através do celular. A expectativa é que a prática se expanda ainda mais pelo país com a chegada da tecnologia 5G, que acelerará a velocidade da internet, melhorando a infraestrutura da rede, possibilitando um teleatendimento com maior qualidade. E depois de 5 meses desde a primeira liberação do uso de máscaras em locais abertos, chegou a vez do estado da Paraíba flexibilizar o uso do equipamento nesta sexta-feira. Por lá, a utilização em locais fechados só será liberada nos municípios onde mais de 70% da população estiver imunizada com 2 doses da vacina contra a Covid. A flexibilização do uso em lugares abertos e fechados acontece somente em 14 estados do Brasil: Rio de Janeiro, Santa Catarina, Mato Grosso, Rondônia, Alagoas, Maranhão, São Paulo, Amazonas, Sergipe, Paraná, Roraima, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e Paraíba e no Distrito Federal.
O índice de preços ao consumidor amplo, que mede a inflação oficial do país, acelerou para 1,62% em março. Os dados foram divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE. A repórter Maria Clara Leite tem as informações. A inflação de março foi puxada principalmente pelo grupo dos alimentos de consumo em domicílio e também pelo grupo dos transportes, que inclui aí, é claro, o valor dos combustíveis. Esse foi o maior resultado para o mês de março desde 1994, antes mesmo da implantação do real. De janeiro para cá, o indicador acumula alta de 3,20% e em 12 meses de 11,30%. Não é o que o mercado previa. A expectativa era de 1,30% a alta de março e de 10,98% em 12 meses. Eu conversei com o professor de economia Joelson Sampaio, que avaliou os números divulgados pelo IBGE. A inflação do mês de março foi a maior inflação desde 1994, trazendo aí ainda esse histórico de pressão nos preços, né? A gente já teve um ano de 2021 uma inflação acima dos 2 dígitos, a gente vai fechar provavelmente 2022 com uma inflação acima do teto de 5% estabelecido pelo Banco Central, mas esperamos aí pelo menos uma inflação abaixo dos 2 dígitos. Se a gente olhar hoje, né, a inflação já tem aí o acumulado nos últimos 12 meses um valor acima dos 11%, o que traz aí uma pressão maior para que o Banco Central, o Copom, continue aumentando a taxa de juros para os próximos meses para conseguir arrefecer esse impacto da inflação no bolso do consumidor. Olhando um pouco a inflação de março, nós temos alguns efeitos, né? Um dos principais é a guerra da Ucrânia, que trouxe aí uma pressão no preço dos combustíveis. Rússia e Ucrânia são importantes produtores de combustíveis no mundo, de petróleo, isso acaba afetando bastante o preço de combustível, que foi o componente que apresentou maior nível de aumento. Outro componente importante é a parte de transportes, né? Passagens aéreas, transporte coletivo, tiveram reajustes e isso também acabou aí pressionando a inflação para o mês de março. E por fim, alimentos. Lembrando também que Rússia e Ucrânia são importantes produtores de commodities, né, principalmente o trigo e o milho, embora o Brasil não importe diretamente da Rússia e sim da Argentina o trigo, mas a Argentina segue os preços internacionais e a gente acabou também tendo esse efeito da pressão dos preços de alimentos na inflação de março. Bem, mas os alimentos que tiveram destaque aí na inflação do mês de março foram a cenoura, que subiu mais de 31%, o tomate, que aumentou pouco mais de 27%, e alguns outros itens que também tiveram altas significativas, mas menores, que é o caso do leite longa-vida, o óleo de soja, as frutas e também o pão francês. Você sabia que a cada 7 segundos acontece uma tentativa de fraude no Brasil? O levantamento da Serasa Experian mostrou que mais de 326 mil brasileiros foram vítimas das tentativas de golpe só em fevereiro deste ano. A maioria dessas pessoas está conectada e golpistas aproveitam as oportunidades. O estudo informou que a justificativa para o crescimento das tentativas de fraude é que o crime se digitalizou. A maioria das pessoas está conectada e os golpistas aproveitam as oportunidades. A pesquisa mostra ainda que a faixa etária mais atingida é a de pessoas com idades entre 36 e 50 anos, mais economicamente ativa, com maior poder aquisitivo. O grupo sofreu 118 mil tentativas de fraude no período analisado pela Serasa. Segundo a Serasa, o maior número de tentativas aconteceu na região sudeste do país, com 52% dos casos. Em seguida, aparecem a região Nordeste, com 17%, a região Sul, com 16%, a Centro-Oeste, com 9% e o Norte, com 6% das tentativas. O levantamento da Serasa Experian também apontou os segmentos com mais investidas dos golpistas, que são os bancos e cartões, onde foram registrados quase 182 mil casos. As financeiras aparecem na sequência, com 58.576 tentativas.
e os serviços com 58.122. A Serasa alerta que a maior proteção para os consumidores está no cuidado com os dados pessoais e de crédito. E eu fico por aqui, mas segunda-feira eu volto com mais informações. Obrigada pela companhia, um ótimo fim de tarde e fim de semana para você. Se cuida, tchau!